Fala galerinha, beleza, beleza, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está iniciando mais uma aula de Física da semana. Tudo bem com vocês, galerinha? Tudo certinho por aí? Meus anjos, nosso encontro de hoje, para fechar a nossa carga horária de Física da semana, é o terceiro encontro, né? E na aula de hoje, jovenzinhos, a gente vai trabalhar com o tema de Física Moderna, radiação de corpo negro. Porém, a gente vai falar desse tema através de questões, dando continuação ao nosso tema da aula de terça-feira, certo? Galerinha que está aqui com a gente pelo IPTV, os meus polos lindos, galerinha de Canavieira, Baixa Grande do Ribeiro, Esperantina e São Gonçalo. São os polos que estão dividindo com a gente esse tempo de aula. Além disso, tem a galerinha do YouTube, né? Dulce, Joselane, galerinha que está acompanhando a nossa aula. Daqui a pouco eu tenho certeza que vai chegar mais gente, que essa aula vai aumentar aí o número de galerinhas com a gente, certo? Porém, a gente vai dar início ao nosso encontro aqui do dia 3 de novembro, né? Mês de novembro, dando continuidade, iniciando mais uma vez, né? E aí a gente vai nesse tema de hoje, que é Física Moderna, radiação de corpo negro, trabalhar com algumas questões na nossa disciplina de Física, e eu vou acompanhar vocês, eu, professor Caio, estou aqui diretamente dos estúdios do canal Educação. Galerinha, a gente na aula passada parou na questãozinha que era uma questão do Enem, né? Então eu vou retornar a partir dela. Mas, professor, antes da gente falar das questões, qual é o objetivo da gente trabalhar esse tema? Bom, o objetivo desse conteúdo será a gente conhecer e entender as leis que vão explicar a radiação emitida por um corpo aquecido, ok? Um exemplo que eu falo sempre quando a gente trabalha esse conteúdo é o exemplo da brasa, o exemplo do carvão quando ele está aquecido, né? No momento que ele está aquecendo, quando ele está aquecido, ele vai emitir uma radiação. Essa radiação, ela pode ser térmica, que é o que produz calor à sua volta, e também pode ser uma radiação luminosa, que é a coloração avermelhada que ele libera quando está aquecido, certo? Então, o carvão, por exemplo, ele é um corpo negro, porque além dele ter uma grande capacidade de receber radiação, ele também tem uma grande facilidade de emitir essa mesma radiação que ele recebe, certo? E além disso, nas nossas questões, a gente vai também conhecer a hipótese de Planck sobre essa questão da absorção de energia e da emissão também de energia, tá bom? Lembra que quando a gente citou o nome de Planck na nossa aula passada, havia uma diferença do teórico para o prático, ou seja, para o experimento. Por quê? Porque a teoria utilizava conceitos da física clássica, da física antecedente ao século XX. Já os experimentos comprovaram que não dava para a gente explicar a teoria através da física clássica. Daí nasce os conceitos da física moderna, né? Professor, e por que tinha essa diferença mesmo? Essa distinção entre teórico e prático? Porque eles consideraram que existia nos corpos uma energia mínima já inicial. Na teoria, eles desconsideravam isso.
na teoria, o corpo ele partia com a energia zero e ia recebendo energia até chegar no 100%. Porém, experimentalmente, foi observado que, na verdade, todo o corpo já possui uma quantidade mínima de energia. E a partir daí é que essa energia ela pode ser crescente, ok? E a energia que ele vai adquirindo será sempre múltipla do valor que ele já possui. Por exemplo, se eu tenho uma energia de valor X, à medida que eu vou recebendo energia, ela vai duplicando, vai para 2x, vai triplicando para 3x, quadruplicando para 4x e assim por diante, tá? Então, por isso que eu digo que ela é múltipla. Planck chamou isso de energia quantizada, que ela é dividida em quantidades de energia, tá bom? E, para a gente trabalhar esse tema de energia, de radiação, a gente vai para as nossas questõezinhas. Bora lá? Terceira questão, né? Partindo da terceira questão da nossa última aula, a gente vai observar uma questãozinha do Enem. Lembra aí que eu pedi para que vocês analisassem essa questão em casa, né? Então, essa questãozinha vai dizer o seguinte. A figura mostra como é a emissão de radiação eletromagnética para 5 tipos de lâmpadas. Aí ele lista os 5 tipos a seguir. Aí ele coloca a lâmpada de LED, a lâmpada de xenon, de mercúrio, tungstênio e haleto metálico. Aí ele também coloca o seguinte, ele diz que as áreas marcadas de cinza são proporcionais à intensidade de energia liberada pela lâmpada. Então ele vai representar as áreas marcadas de cinza como a quantidade de energia liberada pela lâmpada durante a sua iluminação, né? Durante a produção de luz. As linhas pontilhadas, elas mostram a sensibilidade do olho humano. Então elas vão representar, galerinha, o quanto essa luz ela consegue sensibilizar a nossa visão. O quanto ela consegue promover luminosidade e o nosso olho consegue receber essa luz. E ele diz para a gente considerar que o símbolo UV representa uma região no ultravioleta e o símbolo IV representa uma região no infravermelho. Vamos para a situação. Olha só o que ele pediu, galerinha de Canavieira. A situação que ele vai representar é a seguinte. Um arquiteto deseja iluminar uma sala usando uma lâmpada, alguma dessas 5 possibilidades. Só que ele quer a possibilidade que produza boa iluminação, produza uma boa quantidade de luz e, além disso, olha só, produza boa iluminação e também não aqueça o ambiente. Professor, então eu tenho que procurar uma luz de que forma? Olha só, uma lâmpada que produza, além de luz, também não produza calor. É o que nós chamamos popularmente de luz fria, tá? Então eu vou te dar aqui um gráfico que vai representar exatamente o que ele falou, de cada lâmpada ter uma área cinza, que vai indicar a quantidade de energia que ela libera, e o que essa lâmpada consegue sensibilizar o olho humano,
que são as áreas pontilhadas. Então tá aí o nosso gráfico. Ele te pergunta o seguinte: qual tipo de lâmpada melhor atende ao desejo do arquiteto? Qual é a melhor opção que esse arquiteto ele pode escolher? E aí, se fosse você quer a melhor lâmpada, você escolheria qual? Temos aí 5 possibilidades. Professor, e agora o que é que eu tenho que interpretar? Como ele quer uma lâmpada que produza boa iluminação e não aqueça o ambiente, você tem que procurar uma lâmpada que esteja no intervalo do visível. Então você tem que procurar uma lâmpada que a área de cinza esteja nesse intervalo do visível. Por que a área cinza, professor? Porque a área cinza é a quantidade de energia que ela libera. Porém, cuidado, não é só a área cinza que eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar, galerinha, que eu não posso produzir também calor. Não posso aquecer o ambiente. Então eu tenho que desconsiderar a produção de UV e a produção de IV. Porque essas duas radiações, elas vão provocar o aquecimento do ambiente. Então eu tenho que olhar uma lâmpada que forneça uma área cinza em grande quantidade no intervalozinho apenas do visível. A maior quantidade da área cinza tem que estar na parte visível. Galerinha, eu vou te dar 2 minutinhos para você analisar cada uma delas e eu quero que você me dê o gabarito dessa questão. 2 minutinhos para vocês. E aí, galerinha? Jacobina, Fábio Dias marcou letra E. E aí, foi 100% ou foi só o Fábio que marcou letra E? Para a galerinha de Jacobina.
Cadê Eliseu Martins? Baixa Grande do Ribeiro, Esperantina. E aí, galerinha? Cadê a galerinha do YouTube? E aí, jovens? Bora lá. Vamos analisar a questão. Eu quero, como pedi no texto da questão, uma lâmpada que não produza aquecimento e também me dê boa iluminação. Se eu consigo, então, perceber que essa luz ela é uma boa iluminação ou não, eu percebo isso através da sensibilidade que ela causa na minha visão. Então, eu tenho que procurar uma lâmpada que vá ter uma boa parte da sua energia na parte visível, ou seja, na parte central do meu gráfico, entre 400 e 700, né? O comprimento de onda dessa energia luminosa, dessa onda luminosa, está entre 400 e 700. Eu tenho então que também desconsiderar as áreas UV e as áreas IV. Por quê, professor? Porque essas duas ondas, essas duas radiações, elas produzem aquecimento. As duas provocam a geração de energia térmica. Então eu não posso ter aquecimento. Foi um dos pedidos do arquiteto. Certo, Adriana? Minha linda, então na primeira lâmpada, observe. Ela tem uma parte cinza no centro, porém não é uma quantidade grande. Por quê, professor? A quantidade de boa iluminação, ela tem que seguir a linha tracejada, né? Porque a linha tracejada é a sensibilidade visual que ela causa. Então, ela não produz uma boa sensibilidade. Porque a área cinza é menor que essa linha azul, né? A área cinza não chega nem perto dessa linha azul que eu acabei de representar. Galerinha de Pajeú, Santa Luz, também está aqui com a gente. E aí, o que é que vocês marcariam? Colônia do Gurgueia também, Eliseu Martins, Elisbão Veloso, todos os polos conectados. Muito bom dia. E aí, jovens, não é então a aleto metálico, né? Porque a área cinza é bem pequena, ou seja, não produz boa iluminação. Então, não é a lâmpada que eu quero. Letra B de bola é a lâmpada de tungstênio, é a segunda lâmpada. Professor, ela já produz aqui uma sensação visual boa, né? A linha tracejado é diferente da primeira. Porque a linha cinza chega próximo do tracejado. Então ela produz uma iluminação boa, não produz, professor? Produz. Porém, olha a quantidade de energia térmica que ela produz. A área cinza quer dizer a quantidade de energia que ela produz. Então, na parte IV, ela produz até mais energia do que na parte visível. A área que eu pintei de amarelo é bem maior até que na parte visível. Então, essa também está fora. Ela não pode ser a minha lâmpada. Nem a primeira, nem a segunda. A primeira por quê, professor? Ela produz pouca iluminação. Eu tenho que ter uma área cinza equivalente com essa linha azul que eu estou desenhando. E ela não pode também produzir aquecimento, que é o que acontece na segunda. A área cinza até que é equivalente com as linhas tracejadas. Porém, essa área cinza, ela também está na faixa do infravermelho, que é uma faixa de aquecimento. Certo? Então, não posso produzir aquecimento. Mercúrio, bora lá.
A de mercúrio, ela produz uma quantidade considerável de iluminação. Você consegue perceber que essa linha que eu estou pintando de azul, ela é equivalente com a área cinza. Então, a área cinza vai representar a iluminação, né? Tem alguns picos de área cinza, vão produzir uma iluminação considerável. Porém, se você for ver, ela também produz boa quantidade de ultravioleta. E o ultravioleta, ele vai acabar produzindo um aquecimento do ambiente também, certo? Então, essa também deve ser uma lâmpada que será desconsiderada. Aff, professor, nenhuma das três, nenhuma. Tá? Nenhuma delas até agora. A de xenon, vamos lá. Primeiro você faz o quê? Compara com a linha azulzinha. Compara as linhas azuisinhas. A parte de cinza, ela está equivalente com as áreas azuis? As linhas azuis? Não, né? A linha azul está em cima e a área cinza está lá embaixo. Professor, mas essa área cinza ela é bem maior aqui do lado, ó. Na parte o quê? Do infravermelho. E aí o senhor falou, professor, que o infravermelho é uma onda, uma radiação, uma energia que produz aquecimento. Então não pode ser ela não, né? Pode não. Porque a parte cinza no infravermelho é bem maior até que na parte visual. Chegamos então na letra E. Então só pode ser o nosso gabarito, né? Letra E é o nosso gabarito, jovens. Muito bem, a galerinha de Jacobina, especialmente o Fábio Dias, que gabaritou diretamente lá de Jacobina a nossa questão. Professor, mas é só porque sobrou que a letra E não tem explicação, não? Tem sim. Tem uma explicação. Qual é, professor? Você vai fazer a mesma coisa que a gente fez com todas as outras. Você vai comparar essas linhas com a área cinza. E você observa que as linhas, elas são equivalentes à área cinza. Ou seja, a produção de iluminação, que é a área cinza, é equivalente com a sensação visual. Então eu vou ver muita luz, porque essa luz consegue produzir muita visão. Então por isso que é o gabarito da letra E, de alunos excepcionais. Muito bem a galerinha que marcou letra E. Jovens, tentei ao máximo ser bem delicado ao responder essa questão, mas eu quero saber se ficou alguma dúvida. Tá? Ficou alguma dúvida? Algum aluno marcou um outro gabarito? E quer que eu volte nele só para explicá-lo novamente? Vou aguardar aqui a resposta de vocês, tá? E aí? Vamos então prosseguir? Bora lá? Próxima questãozinha. Também do Enem. Questãozinha também do Enem, pra você ver como esse conteúdo ele é importante pro Enem também, né? Vamos lá. Um experimento, né? Nesse experimento foram utilizadas duas garrafas PET. Uma pintada de branco e outra de preto, acopladas cada uma a um termômetro. Então, dentro de cada garrafinha, você tem um termômetro medindo a temperatura do que tem dentro delas. No ponto médio da distância entre as garrafas, ou seja, bem entre as garrafas,
eu tenho uma lâmpada acesa. Uma lâmpada que não é qualquer lâmpada. É uma lâmpada incandescente. Essa lâmpada ela tem uma característica especial. Além de produzir luz, ela também é uma grande produtora de calor. Então ela tem a produção de duas energias, a energia luminosa e a energia térmica. Perfeito? Em seguida, a lâmpada foi desligada. Então, inicialmente, essa lâmpada ela foi mantida acesa e depois, 2 minutos depois, ela foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas da garrafa. No momento que a lâmpada estava ligada e depois, quando ela permaneceu desligada, até o equilíbrio térmico, que é o processo das garrafas ficarem com a mesma temperatura e o ambiente também. Então, galerinha, o que ele vai considerar nessa situação? Ele quer saber o seguinte: a taxa de variação de energia e de temperatura das garrafas preta em comparação com a branca durante o experimento foi. Então, olha só. A taxa de variação da garrafa preta, da sua temperatura, quando eu comparo com a branca, foi maior durante a lâmpada ligada, ou foi menor, ou foi igual. E aí depois eu vou associar o caso da lâmpada desligada. Quando a lâmpada foi desligada, a taxa de aquecimento ou de resfriamento da garrafa térmica, da garrafa preta, em comparação com a branca, foi igual, menor ou maior? E aí você vai ter que lembrar da nossa aula de terça-feira. Quando a lâmpada está ligada, você vai ter que lembrar que ela é a fonte de calor. Então ela vai emitir radiação para ambas as garrafas. Perfeito? Qual dessas duas garrafas vai aquecer mais? Ou seja, vai variar mais sua temperatura. Quando a lâmpada desligar, a lâmpada vai deixar de ser a fonte de calor. Quem é que vai substituir essa fonte? É a garrafa branca? É a garrafa preta? E a taxa de variação de temperatura, de mudança de temperatura, vai ser maior de qual lado? É isso que eu quero saber, tá bom? Então eu vou querer, na primeira situação, quando a lâmpada estiver ligada, quem aqueceu mais, ou se o aquecimento foi igual, e depois que a lâmpada foi desligada, quem resfriou mais. É isso que eu quero saber. 2 minutinhos para vocês e a gente volta já. 2 minutos.
Fala, galerinha! Voltamos e Jacobina de novo, gabaritando mais uma questãozinha, né? Será que é o gabarito correto, Luciano? Vamos tentar, né, Luciano? Vamos tentar. Alguém mais? Olha só, a Adriana diz que é letra E. A Adriana aqui está discordando do Luciano. E aí, o que vocês acham? Letra E, letra D, algum outro gabarito? O que a gente pode falar? Bora lá. Galerinha, eu vou representar as duas situações, tá? Vou colocar a situação de que o corpo sofreu um aquecimento, né? Os dois estão sofrendo um aquecimento. Aí você tem aqui do lado o objeto branco e aqui do outro o objeto preto, a garrafa de superfície escura. E entre eles você tem uma lâmpada. Perfeito, jovens. Então vamos imaginar aqui o caso dessa lâmpada produzindo, professor, o aquecimento, né? Exatamente. Então, nesse primeiro caso, a lâmpada está ligada. Então, ela vai produzir o aquecimento dos corpos. Confere. O corpo branco ele vai receber energia térmica proveniente da lâmpada. E o corpozinho preto também vai receber energia térmica proveniente da lâmpada. Nessa primeira situação, meus anjos, o que vai acontecer? Lembra que a garrafazinha preta, ela está fazendo o papel de um corpo negro. E a garrafazinha branca está fazendo o papel de um corpo espelhado. Professor, qual a característica de um corpo espelhado? Imagina aí um copo de alumínio. Todo mundo tem copo de alumínio em casa. Tenho certeza. E aí, esse copo de alumínio, ele acaba refletindo não só a luz, mas ele também produz um reflexo de toda e qualquer energia que incide nele. Ou seja, a energia incide na superfície e volta. Certo? Ela colide na superfície e volta. Então, o aquecimento dele não vai ser tão rápido quanto de uma superfície escura. Porque qual a diferença, professor? A superfície escura, ela vai receber essa energia e vai absorver em maior quantidade do que a superfície espelhada. Tanto que a luz, a gente nem percebe o reflexo numa superfície escura, né? Vamos para a segunda situação. A segunda situação é a situação em que eu tenho o corpo branco e o corpo escuro. Beleza? Meus anjos, porém, o que acontece agora? Eu vou ter a mesma lâmpada da primeira situação, porém, entretanto, a lâmpadazinha agora está off. Ela está desligada. Beleza? Então, agora eu não vou produzir aquecimento mais proveniente da lâmpada. O que vai acontecer, professor? Nessa segunda situação, algum desses dois corpos vai funcionar como uma fonte térmica. Certo?
Quem é que vai funcionar, professor? Aquele corpo que mais aqueceu na primeira situação. Voltando aqui para a primeira situação, como o corpo branco ele reflete boa parte da energia que ele recebe, já o corpo negro ele absorve boa parte dessa energia, esse corpo negro ele vai produzir maior aquecimento. Porque ele absorveu mais energia, jovens. E essa energia é do tipo o quê? Térmica, né? Então, se eu absorvo mais energia térmica, eu aqueço mais rápido. Então, eu não tive um aquecimento igual e nem tive um aquecimento menor. Então, você já joga fora a letra A e a letra C. Quando a gente vai para a segunda situação, aqui é a primeira. Aqui é a segunda. O que vai acontecer na segunda situação, professor? O corpo negro ele vai funcionar como fonte térmica. Por quê? Porque a lâmpada está desligada, ela não vai produzir mais calor e ele, então, é o corpo mais quente na situação. Como ele é o corpo mais quente na situação, ele vai funcionar como essa nova fonte térmica e vai produzir calor para todos os outros corpos da situação. Porém, esse resfriamento dele é um resfriamento mais rápido ou mais devagar? Lembra, um corpo negro ele é um bom absorvente, ele absorve bem e também ele vai emitir bem, certo? Ou seja, o corpo negro ele vai perder mais calor, mais energia térmica do que o corpo branco. Observe aí que eu botei 3 setinhas saindo do corpo negro e 2 setinhas saindo do corpo branco. Então, galerinha, esse aqui ele vai resfriar mais rápido do que o corpo branco. Beleza? Show de bola? Então, galerinha, não pode ser a letra B, porque ele diz que tem igual resfriamento, e nem pode ser a letra D, Luciano, porque ele falou que tem menor resfriamento. Lembra, o corpo negro, ele sempre é um bom absorvente e também é um bom emissor. Ele também perde energia mais rápido. Por isso, nosso gabarito mesmo é o gabaritozinho da letra E, de alunos excepcionais. De novo, letra E, né? Parabéns aí, Adriana Souza. Mais algum gabarito diferente desse? Consegui tirar a dúvida da galerinha que marcou diferente de letra E? E aí? Mais alguma dúvida? Show de bola. Deu certo, né? Conseguiram entender, né, Jacobina? Importante é isso. Importante é você conseguir entender onde você gabaritou e por que você gabaritou a alternativa diferente. Certo? Às vezes, o erro ele vale muito mais do que o acerto da questão, porque você vai abrir os olhos para situações semelhantes. Tá bom? Vamos então para a quinta questãozinha. Ele vai dizer o seguinte: no início do século XX, a física clássica começou a ter problemas para explicar fenômenos físicos que tinham sido recentemente observados. Então, os fenômenos a partir do século XX, eles foram fenômenos que a física clássica já não conseguia responder com tanta clareza. E assim começou uma revolução científica, que se estabeleceu
as bases do que nós conhecemos hoje como física moderna. Tá bom? Entre os problemas antes explicáveis, mas as explicações não eram tão convincentes, e esses fenômenos foram resolvidos nesse novo período, que é o século XX, podem se citar, olha só, eu quero saber quais são os fenômenos estudados pela física moderna e que a física clássica, a física antes do século XX, não conseguiu responder. 2 minutinhos para vocês e eu vou querer o gabarito, tá bom? 2 minutos. Vamos lá, galerinha! Entre os problemas antes explicáveis e resolvidos nesse período, né, período do século XX, podem se citar. E aí, o que vocês acham? Alguns deles a gente já estudou até esse ano, né? No caso, alguns que não são explicáveis com a física moderna, mas sim com a clássica. E aí? Letra D, Adriana. Quem mais? Cadê os meus polos? São Gonçalo, Santa Luz, Esperantina. Galerinha, bora lá. Vou começar pelos errados, tá? Vou começar pelos errados. Bora lá. Letra A não é. Já vou te dizendo que não é letra A. Por qual motivo, professor? Indução eletromagnética. A gente viu lá no magnetismo que a indução eletromagnética, que é a possibilidade de você criar corrente elétrica com o magnetismo, será um fenômeno facilmente explicado pela física clássica. Um fenômeno facilmente explicado pelo magnetismo, que é um fenômeno clássico. Então, se é explicado através da física clássica, se não sobra dúvida da física clássica sobre esse fenômeno, então ele não é um fenômeno da física moderna. Letra A está fora, certo? Letra B. Na letra B,
você tem a primeira lei da termodinâmica. O que que diz a primeira lei da termodinâmica? Basicamente, ela fala sobre a conservação de energia, que eu posso, através do calor, produzir trabalho, produzir movimento. É o caso das máquinas térmicas. Você pega aí uma locomotiva a vapor. Com a compressão e a expansão do vapor, eu consigo produzir movimento lá das rodas da locomotiva. E com esse movimento eu consigo deslocá-la. Então você tem calor produzindo trabalho. Ou seja, uma energia se transformando em outra. Esse princípio da conservação de energia, Josilane, é um princípio clássico. É um princípio facilmente explicado pela física clássica. Então, está fora também dos exemplos da física moderna. Na terceira, você tem os dois, né? Na terceira, na letra C, você tem, além da indução magnética, você tem a primeira lei da termodinâmica. Então, fora também letra C. Vou pular a letra D. Por quê, professor? Porque a indução eletromagnética aparece na letra E de novo. Então, só sobra para a gente, né, a letra D de dado. Além da radiação de corpo negro, que foi um fenômeno explicado pela física moderna, você tem o efeito fotoelétrico, que é um dos temas que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, e você também tem a radioatividade. Esses dois foram facilmente explicados, além da radiação do corpo negro, que é o terceiro, foram facilmente explicados pela física moderna. Por quê? Porque vão trabalhar um mundo mais microscópico. A radioatividade, você vai trabalhar com a radiação produzida por quem? Por núcleos atômicos. Pela quebra ou a união desses núcleos. O efeito fotoelétrico, você também, através desse efeito, tem a perda de elétrons por um material. Então, esse efeito do material perder elétrons é o efeito fotoelétrico. Hoje, se a gente tem, por exemplo, portas de elevadores sensíveis ao movimento, se você tem sensores de movimento hoje, é através desse fenômeno. E que ele foi explicado a partir do século XX. Tá bom? Então, realmente, o gabarito é a letra D de demais. Galerinha, sexta questãozinha. Aí ela vai perguntar o seguinte. Sobre esse assunto, que é o assunto tratado aqui no texto, foram feitas algumas afirmativas. Aí eu quero que você identifique quais são as verdadeiras. Professor, mas o que ele diz no texto? Bora lá. Sabe-se que o excesso de ondas eletromagnéticas emitidas por equipamentos elétricos e eletrônicos produz um tipo de poluição imperceptível. Nós somos diariamente bombardeados por várias radiações. Algumas são radiações ionizantes, elas vão provocar alterações no nosso corpo, porém, boa parte delas são não ionizantes. Elas não alteram a composição, a estrutura molecular dos nossos tecidos, certo? E além disso, boa parte delas são imperceptíveis, não produzem sensação visual, por exemplo, e a gente não consegue ver. E são capazes de influenciar o comportamento celular do organismo humano, danificando aparelhos elétricos e até desorientar voo de algumas aves. Ninguém pode vê-la, mas a poluição eletromagnética está espalhada por toda a parte, ocupando o espaço e atravessando qualquer tipo de matéria viva ou inorgânica.
Bom, galerinha, então eu quero saber quais são as afirmativas verdadeiras dessas três e eu vou te dar 2 minutinhos para você assinalar uma das alternativas. A letra A diz que é apenas a primeira e a segunda. Letra B diz que é a primeira e a terceira. Letra C, as duas últimas, né? Segunda e terceira. E a letra D diz que são todas. Beleza? 2 minutinhos e a gente volta com a resolução. E aí, galerinha, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, o que vocês acham de verdadeiro aqui? A primeira diz assim: as ondas eletromagnéticas são geradas por partículas carregadas, prótons e elétrons em movimento uniforme. E aí, as ondas eletromagnéticas são produzidas por partículas carregadas? São, né, jovens? São por partículas carregadas. E aí a gente pode já dizer que A e B estão corretas. E a letra D também. Então, letra C está fora. Em movimento, com certeza, né? Em movimento oscilatório. Lembrados? Então, por isso que é um movimento uniforme. Porque uma onda, ela sempre vai se mover com a mesma velocidade em um meio. Ela só altera a sua velocidade quando ela altera esse meio, certo? Então, a primeira está corretíssima. 2. Quanto mais elevada for a frequência das ondas eletromagnéticas, maior será a sua energia. Olha só. Quanto mais frequência a onda tiver, maior será a sua energia, com certeza, né? A gente viu isso tanto nas radiações eletromagnéticas, que eu mostrei todo o espectro eletromagnético, e aí eu falei que as ondas finais, ultravioleta, raio-x, gama, são as radiações de maior energia. E na aula passada eu te mostrei uma formulazinha também, né? Que o poder de emitir energia era o produto de uma constante vezes a frequência. Então, para maiores energias,
eu tenho que ter também maiores frequências. Tá correto a segunda. E para finalizar, galerinha, a terceira diz o seguinte: o conceito de radiação eletromagnética não é o mesmo de radioatividade. Você pode ter o conceito de radiação eletromagnética igual de radioatividade? Não, porque a fonte de produção não são iguais. A dieletromagnética é a oscilação de partículas elétricas. A radioatividade é através da fusão ou da fissão de núcleos atômicos. E aí ele diz o seguinte, ele diz que a radiação eletromagnética é a propriedade de certos elementos químicos de elevado peso atômico emitir energia. Não, não é por elementos químicos, e sim por cargas elétricas. Está errado a terceira. Então a gente vai gabaritar a letra A, certo? 1 e 2 são as únicas verdadeiras. Galerinha, a gente vai ficar por aqui no nosso encontro de hoje. Agradeço demais a presença de todos e todas e a gente volta a se encontrar na próxima semana de aulas, certo? Meus anjos, fiquem com Deus, até a próxima e tchau, tchau, galerinha!